Gostaria de agradecer a oportunidade desse nosso encontro fraterno ao Damião, e à equipe dos responsáveis aqui presentes, e que nós possamos rogar o auxílio da espiritualidade aqui presente, dos nossos amigos, dos benfeitores de luzes, que nós possamos atingir o nosso objetivo no nosso encontro de hoje. E a Meimei, ela nos conta num livro que foi psicografado pelo Chico Xavier. O nome do livro é Pai Nosso. Ela nos conta uma história. Haviam 3 rapazes que eles eram muito amigos. E eles trabalhavam juntos no campo. E eles tinham assim um desejo em comum muito ardente. Eles gostariam de conhecer o Senhor. E periodicamente, com muita frequência, eles se reuniam no campo, ali no local onde eles trabalhavam, e eles faziam preces fervorosas, rogando ao Pai a permissão, a possibilidade de conhecer o Mestre. Quando não foi certa vez que Jesus apareceu ali para eles. E eles foram tomados assim de uma imensa comoção, ajoelharam e colocaram-se ali em lágrimas fervorosas e começaram a fazer os seus petitórios a Jesus. O primeiro rapaz, ele pediu a Jesus que ele gostaria de ter o dom da riqueza. Nesse momento, o Senhor dirige a um dos seus anjos e lhe confere um pote cheio de moedas ali, o tesouro da época. O segundo rapaz olha para Jesus e fala para ele que ele gostaria de ser agraciado com uma beleza ali muito exuberante. Jesus, naquele momento, se dirige a outro dos seus trabalhadores celestes e pede que lhes forneça um unguento com propriedades assim medicinais muito especiais, de modo que iria favorecer a beleza que era o desejo daquele rapaz. E vem o terceiro rapaz. E naquele momento ele fala: Senhor, eu não sei o que te pedir, mas eu acredito na sua justiça. Seja feita a tua vontade. E naquele momento o Senhor sorri e pede a um dos outros presentes ali, dos seus trabalhadores da sua seara, e lhe traz uma mala. Naquele momento ele os abençoa e se despede e vai. E o rapaz ficou ali com aquela mala enorme, tomado de curiosidade, foi abrir essa mala. Quando ele abre essa mala, ele se depara com uma grande pedra. E os outros 2 rapazes, que haviam sido atendidos nos seus pedidos, do tesouro e da beleza, começaram a rir de maneira jocosa, brincando com ele, e foi embora. O rapaz, portador de uma fé fervorosa, acreditando na justiça ali de Jesus, atendendo o seu pedido, pega a pedra e se dirige para o seu lar. E gradativamente ele começa a devastar a essa pedra. E o tempo vai passando, e ele vai ali trabalhando naquela pedra. De repente, ele se surpreende quando ele encontra um grande diamante no interior daquela pedra. E ele foi tomado de uma imensa surpresa. Ele tinha um desejo muito ardente, que era de montar uma casa de auxílio aos necessitados, seguindo os preceitos do Mestre. E assim ele o faz. Ele vende o diamante, consegue adquirir uma casa e começa a realizar as suas atividades. Passa-se o tempo. Certa vez ele estava na casa e ele escuta batidas na porta. Quando ele vai abrir, logo ele reconhece os 2 companheiros de outrora, que eles tinham convivido juntos ali no campo. E ele vê que aqueles companheiros estavam muito comprometidos, adoentados, equivocados das suas escolhas. E nesse momento, eles se abraçam
E Jesus aparece para eles nesse momento do reencontro e lhe diz: bem-aventurados aqueles que sabem reconhecer as pedras do caminho, pois a fé e a perseverança são os dois alicerces para a construção do reino dos céus. E o tema do nosso encontro da noite de hoje é: o que é a fé? Pergunta interessante essa. O que é a fé? O que os senhores acham que é a fé? Gostaria de ter uma participação, se possível. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Muito bem. O que mais? Só em Deus? Em nós também? No nosso próximo? Confiança, né? Que pode ser. A fé, ela é um sentimento ou não? É um sentimento ou não? Sentimento. É um sentimento inato a todas as criaturas do Pai. Se nós estamos, por exemplo, do lado da Dona Zenaide portadora de uma fé fervorosa, o fato de eu ficar do lado da Dona Zenaide, eu vou pegar um pouquinho dessa fé dela? Não vou. A gente consegue ir na farmácia, pegar um pouquinho de fé? O médico prescreve para a gente? Receita a fé? Não. Aquisição pessoal de cada um de nós. E é interessante nós observarmos como esse sentimento ele é variável. Quando nós analisamos e nós começamos a observar e perceber todos aqueles que estão a nosso redor, uns são acometidos, são portadores, melhor dizendo, de uma fé mais robusta, de uma fé mais acesa, mais vibrante, e outros são acometidos de uma fé mais morna, uma fé mais paralisada, vamos dizer assim. E Emmanuel, ele nos fala no livro Pérolas do Além, uma frase muito bonita. Ele fala que a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. Ela é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus. Opa! Então agora já começa a ficar um conceito tomando uma proporção de dimensões maiores. Força. Desde o momento em que nós, espíritos, todos que somos, que fomos criados, princípio inteligente, nesse momento nós já somos portadores dessa sementinha divina, dessa essência, dessa força que é a fé. E Jesus nos disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós teríamos a capacidade de dizer para a montanha que ela passasse daqui para lá. E ele nos falava em linguagem figurada. Não adianta nada nós irmos ficar na frente do Monte do Everest e falar pule daqui para cá, que no mínimo vão querer internar a gente, né? E dificilmente a montanha vai sair de um local para o outro. Mas o que Jesus queria nos ensinar? Justamente essa montanha, na linguagem figurada, ela representa as dificuldades, as lutas, os desafios que muitas vezes a vida nos apresenta. E como a fé, ela é uma força, a física nos explica que a força, ela pode ter intensidade variável. Pode ou não pode? Pode. Ela pode ser uma força estática, parada? Pode. Mas ela pode ser uma força de intensidade muito grande. E aí vai também um alerta para nós, que quando nós temos a fé,
em nós mesmos, nós precisamos ficar atentos. A falta da confiança em nós, ela é prejudicial. Mas o seu excesso também de confiança em si próprio, ela também é prejudicial. É que o Evangelho nos diz que isso já acaba entrando nos meandros da presunção. E o que é a presunção? É quando nós temos uma confiança excessiva em nós. Achamos que somos onipotentes, que nos bastamos, que não precisamos de ninguém. Isso é realidade? Não. Isso é um grande equívoco. E é nesse momento em que se acende essa luzinha vermelha que é para nós pararmos e refletirmos a quantas anda a nossa força aqui dentro. E se ela é um processo dinâmico, se ela é uma força que movimenta, ela é um movimento que ajuda na construção. Então, da mesma maneira que nós, espíritos que somos, estamos passando pelas diversas oportunidades das reencarnações, visando o nosso aperfeiçoamento, visando a nossa melhoria, visando a nossa evolução, assim também ocorre com a nossa fé. Cada vez mais nós vamos tendo a oportunidade de vivenciarmos situações para nós realmente darmos o testemunho de a quantas anda a nossa fé. E ela pode ser, geralmente, como nos diz, né, o Evangelho, ela pode ser, quando ela é real e efetiva dentro da nossa caminhada, ela é agitada diante das situações turbulentas que a vida às vezes nos apresenta? Não. A fé verdadeira, ela é calma, ela é paciente, ela sabe esperar, ela é humilde e ela tem a confiança de que realmente acima de nós está a vontade suprema do nosso Pai Criador. Em contrapartida, nós podemos ter um outro tipo de fé, que é aquela fé que não é tão robusta como essa, mas que ela, muitas vezes, ela tenta se sobressair através da força, através do argumento com violência. E essa não é a fé verdadeira. E o bonito da doutrina espírita, que é até a frase do início do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vem nos falar que a fé inabalável é aquela que enfrenta a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E se a fé, ela é a confiança irrestrita, nós precisamos saber, quando nós estamos falando da fé religiosa, em quais correntes filosóficas nós estamos depositando a nossa confiança. Se nós depositamos a nossa confiança em determinadas doutrinas dogmáticas, mas que esses dogmas às vezes são acometidos de equívocos, nós não temos a fé que acaba tendo essa capacidade de enfrentar o tempo, de enfrentar a ciência, de enfrentar o avanço que nós estamos vendo com a evolução do nosso planeta. Em contrapartida, quando a fé religiosa
ela encontra-se embasada na verdade, que são as leis de Deus, ela é atemporal. O que significa isso? Que em todas as fases, em todas as épocas, independente se nós estamos no século 18, 19, 20 ou 30, a verdade, como são as leis de Deus, elas são eternas, imutáveis. Então isso é muito importante. Quando nós vamos avaliar a nossa fé, nós entendermos em que correntes que nós estamos depositando a nossa confiança. Certa vez aconteceu uma situação muito interessante envolvendo a minha pessoa. Virou uma moça para mim e falou assim: a senhora é espírita? Eu falei: sou. Me diga uma coisa, espírita acredita em quê? Eu não vou mentir para os senhores, naquele momento eu fui tomada de uma surpresa tão grande, mas eu falei: bom, meus amigos do plano espiritual, se essa pergunta chegou a mim, é porque temos que ajudar a responder, né? E aí eu falei: minha querida, o espírita, ele também acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita nos seus ensinamentos. Só que os ensinamentos de Jesus, na época do cristianismo primitivo, é que ao longo do tempo, houve uma série de deturpações que foram realizadas em detrimento de interesses outros, distantes dos ensinamentos do Mestre Jesus. Nós acreditamos na reencarnação, porque afinal de contas, o Pai, ele tem as suas leis estabelecidas. Agora, ele nos ama de uma maneira tão imensa que nós nem sequer possamos imaginar que ele nos respeita. Ele respeita as nossas escolhas. Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, a toda escolha, nós temos uma consequência. Essas consequências podem ser felizes ou não. E se elas não são tão felizes assim, faz-se necessário o aprendizado. E aí entra a misericórdia do Pai, que nos concede a reencarnação, que é para nós estarmos aprendendo essas oportunidades para nós avançarmos. Para nós espíritas, não existe céu ou inferno. Isso tudo é uma questão de estado de consciência. Está dentro de nós. Nós é que vamos criando as nossas tormentas ou as nossas alegrias. Depende que semente que nós estamos plantando ao longo da nossa caminhada. Por aí foi, né, essa nossa conversa. Mas foi interessante essa pergunta. E quando nós falamos da fé, é interessante nós entendermos que Jesus, ele nos traz várias passagens para reforçar a importância da fé nos nossos dias. E quando ele nos traz a passagem da figueira seca, né, onde ele estava saindo ali de Betânia e ficou com fome, e ele viu ali uma árvore muito frondosa, cheia de folhas, e foi ali ver se tinha algum fruto. Mas ainda não era a época de dar o figo. E ele ali falou que daquela figueira nada ali sairia, nenhum fruto, enfim. No dia seguinte, passando ali em frente com os seus discípulos, Pedro falou: mestre, aquela árvore que o Senhor amaldiçoou está seca. Olha só. Ele falou: tendes fé, meu filho. É que a palavra é tão bonita e a memória às vezes nem sempre é das melhores, né? E ele falou que tendes fé em Deus. Em verdade, eu vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, mas sem hesitar o seu coração. Mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele virá assim a cumprir. E quando ele nos fala dessa parábola da figueira seca, ele vem nos falar o quê? A árvore, ela tem um papel. Ela dá sombra, mas ela tem o papel de dar os frutos.
E os frutos, eles são simbolizados nas boas obras. Se nós ficarmos no nosso campo da nossa fé, somente no campo da adoração, nós muitas vezes poderemos ficar presos no campo do ritual, da ritualística. E esse não é o objetivo da fé. Se a fé é uma força, um processo dinâmico e criativo, ela precisa ser acompanhada de obras, pois a fé sem obras, ela é vazia, ela é morta. É como se fosse uma lâmpada apagada. E aí vem a beleza do ensinamento de Jesus e que a doutrina espírita ela vem reiterar quando ela fala que fora da caridade não há salvação. E no Evangelho segundo o Espiritismo tem a mensagem dos espíritos, de um espírito protetor que foi dado em Bordeaux em 1863, chamado José. E ele fala que a fé é a mãe de todas as virtudes. É a mãe da caridade e da esperança. Porque aquele que tem fé, realmente ele sabe esperar pacientemente o tempo do outro. Olha só que desafio interessante. Hoje em dia, na época que nós vivemos, né, na internet, tudo online, tudo rápido, tudo para ontem, mas a fé, ela é calma, ela é paciente, ela sabe respeitar as diferenças, ela sabe respeitar o tempo do outro que está no nosso caminho. Ela é caridade, é o amor em ação. E nessa mensagem, José, esse espírito protetor, ele nos fala que a fé é inspiração divina. E quando nós estávamos nos preparando para essa nossa conversa de hoje, logo nos veio à mente, quando nós respiramos, nós fazemos dois movimentos, tá certo? Fazemos ou não? O inspiração, quando nós colocamos o ar dentro do nosso peito, dos nossos pulmões, certo? E o movimento de expiração, quando nós eliminamos o gás carbônico através desse movimento, para que haja troca gasosa no nosso organismo. E olha só, alguém vive sem respirar aqui no nosso planeta? Não vivemos, né? Somos seres aeróbicos, precisamos respirar. Se precisamos respirar, é essencial. E se a fé é força, é inspiração divina, a fé, ela é essencial para a nossa caminhada. Olha que mensagem mais linda. E Jesus nos fala que nós somos deuses, que nós podemos fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Mas nós somos homens de pouca fé. Olha como nós temos ainda inúmeras reencarnações, pelo menos essa que vos fala, para trabalhar no campo da fé, para que ela possa realmente crescer e ficar mais robusta. E quando nós olhamos na época de Jesus, que nós vimos o relato de todos aqueles milagres que aconteceram na época, e que, para aqueles que não têm o conhecimento da doutrina dos espíritos e do magnetismo, acham que é algo extraordinário, que não tem explicação. Mas aí entra a beleza, o carinho que o plano espiritual tem para conosco, que ele vem nos trazer na Gênese a explicação de todos os milagres que aconteceram na época de Jesus, explicando a ação. Se a fé é força, essa força que ocorre através do pensamento e do nosso sentimento, ela tem a capacidade de manipular os fluidos. E é através dessa manipulação de fluidos, através da força magnética, é que esses milagres, os ditos milagres, é que ocorreram na época de Jesus.
Então, olha como é importante esse conhecimento para nós. E como esse conhecimento, ele tem aplicação prática na nossa vida diária. Nós temos que começar a regar essa sementinha latente, esse germe latente da nossa fé, que se encontra na nossa essência. Para que essa sementinha, ela possa se tornar mais robusta, que possa dar mais frutos. Depende de nós semearmos essa semente da fé em nossos corações. Olha que coisa mais bonita. E aí, isso faz com que também nós nos coloquemos na vida numa posição diferente. Se nós estamos fazendo um tratamento médico, quando estamos acometidos de alguma doença do corpo físico, quando nós vamos fazer um tratamento, nós temos que ver em que posição mental que nós estamos nos dirigindo para fazer esse tratamento. Isso influencia ou não? Sim, sobremaneira. Se nós já vamos desanimados, desacreditados, achando que nada vai dar certo, a chance de nós não termos o sucesso realmente, ela se torna maior. Agora, se nós vamos modificando, renovando a nossa posição mental, mediante essas assistências, nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos ajudando a espiritualidade a trabalhar nessa manipulação desses fluidos, agindo no nosso corpo espiritual e, consequentemente, refletindo no nosso corpo físico. Então, olha como é importante a maneira como nós vamos nos posicionando perante esses desafios. E se nós realmente temos a fé e nós acreditamos que tudo que acontece no universo é com a permissão do Pai, nós vamos dilatando a nossa compreensão. E nós vamos começando a entender que mesmo que situações que por mais que se apresentem adversas, difíceis, são oportunidades benditas do reajuste. E são oportunidades para nós desenvolvermos a nossa confiança total e irrestrita no Pai. Não é fácil, pois nós somos crianças espirituais ainda. Temos dificuldade em vários campos. Temos dificuldades no campo do perdão. Temos dificuldades no campo do amor. Temos dificuldades no campo da tolerância. E também temos dificuldade no campo da confiança, da fé. E certa vez, Jesus estava para adentrar em Cafarnaum, quando ele foi abordado por um centurião. Não sei se os senhores conhecem, mas o professor Severino Celestino, ele tem um livro, Cristianismo e Espiritismo. Muito lindo, ele faz um programa na Rádio Boa Nova e ele é um profundo estudioso, né? É uma delícia ter a oportunidade de ouvir o professor Celestino fazer os seus depoimentos e nos contemplar com tanto ensinamento. E ele nos conta nesse livro essa passagem do centurião. E o centurião, ele era como se fosse um tenente do exército romano na época de Jesus. E ele era responsável, abaixo dele, por isso que o nome é centurião de 100, tinha abaixo dele 100 escravos. E ele tinha um escravo dele que estava adoentado, tinha ficado paralítico e estava muito atormentado. E ele sabia que Jesus ia para Cafarnaum. E ele ficou ali nas portas da cidade,
Jesus. E ele abordou Jesus. E ele falou: mestre, tem o meu escravo que está adoentado. Eu gostaria, já ouvi falar que o Senhor já efetuou tantas curas. Gostaria de saber se haveria possibilidade de o Senhor fazer a cura desse meu escravo, que ele era tão amigo, tão afeiçoado ao seu coração. E Jesus prontamente lhe respondeu que sim. Aonde estava esse companheiro do centurião? E aí ele fala que ele, o centurião, ele não era digno de que Jesus estivesse, estar sobre o mesmo telhado de Jesus. E que ele, como ele tinha essa função de ser responsável por esses escravos, ele delegava as funções e ele dava ordens para eles. E, consequentemente, ele era obedecido. E ele falou que, da mesma maneira que se ele falasse para o escravo: sai daqui, vai para lá, sai de cá e vai para colar, se Jesus também falasse uma só palavra, ele tinha certeza que o servo dele ia ser curado. E nesse momento, Jesus, ele olha profundamente para o centurião e fala: aqui em Jerusalém nunca houve demonstração antes de tamanha fé como esse centurião. E o porquê? Aonde que está essa demonstração? Somente ali nas palavras? Não. Primeiro que ele se colocou, ele era uma autoridade ali dentro da sociedade romana. Mas ele reconhecia que Jesus tinha autoridade moral, autoridade espiritual. Então ele se dirigiu ao mestre com humildade. Segundo, ele se dirigiu ao mestre com coração, com sentimento. E aí sim são os alicerces para que nós possamos desenvolver a nossa verdadeira fé. E é esse convite que nos faz para a nossa reflexão a essa semana. Que nós, adeptos da doutrina espírita, nós temos a oportunidade de sermos agraciados com informações preciosas do plano espiritual, sobre a existência do mundo invisível, como diz Leon Denis, né? E olha só que coisa mais linda. E é um convite para que nós não nos desanimemos. Se de repente, agora, nesse momento, a nossa fé anda meia capenga, se nós estamos meio desacreditados, desanimados, desacorçoados, precisamos começar a trabalhar essa nossa renovação de pensamento, essa nossa renovação de sentimento. Porque se efetivamente nós queremos um mundo melhor, nós precisamos começar a ter essa confiança total e irrestrita. E olha que beleza que os Espíritos nos dizem, que a fé, ela é a base para a regeneração, porque ela inspira os homens a ter bons sentimentos. Ah, meus queridos, e nesse momento em que nós estamos passando de grandes turbulências, quando nós olhamos esse nosso mundo e nós achamos que ele se encontra em plena convulsão, se faz necessário, para que haja esse período que nós estamos atravessando, que é um período de regeneração, que nós estamos passando de um planeta de provas e expiação, onde o mal predomina, para um planeta de regeneração. E a fé é a base para essa regeneração. Olha que importante
nós contribuirmos efetivamente para essa nossa transformação planetária. E cabe a cada um de nós semear essa sementinha da fé dentro dos nossos corações e começarmos a sentir, a perceber essa força como um dínamo, como um gerador que se encontra no interior de cada um de nós. E essa inspiração divina que nos dá essa força, que nos dá essa coragem para nós nos renovarmos e nós efetivamente auxiliarmos a transformação do nosso planeta. E como diz Amélia Rodrigues, esse nosso planeta é uma terra de grandes necessidades. Então cabe a nós não somente ficarmos em atitude contemplativa, mas sim efetivamente arregaçarmos as nossas mangas e irmos de encontro com as atividades que vão propiciar que nós possamos desenvolver essa fé sincera dentro dos nossos corações. Muita paz a todos.